Paz de Yahshua, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma revelação para trazer para vocês, que são a igreja de Yahshua, que o Pai Yahweh me revelou, e eu vou mostrar para vocês das coisas que em breve vão acontecer, meus irmãos. Meus irmãos, é o relógio do Apocalipse, que é medido desde 1947, meus irmãos. Está relacionado à parábola das 10 virgens, meus irmãos, pois ele está próximo de atingir a meia-noite, meus irmãos. Meus irmãos, a partir que esse relógio atingir a meia-noite, meus irmãos, é hora da igreja de Yahshua acordar, meus irmãos, porque em breve os anjos do Pai Yahweh de Yahshua vão mandar buscar o povo dele e a igreja de Yahshua, meus irmãos, para festejar com o Pai Yahweh, com Yahshua, meus irmãos, no deserto, assim como foi com Êxodo, meus irmãos, com Moisés, meus irmãos. Meus irmãos, as coisas em breve vão acontecer. E o relógio do Apocalipse começou a medir desde 1947, meus irmãos. Assim como foi o navio Êxodo que trouxe os judeus, essa parábola da figueira começou a brotar, meus irmãos, em 1947, meus irmãos. Desde essa data eles começaram a medir o relógio do Apocalipse, meus irmãos. O navio Êxodo trouxe os judeus de volta para sua terra em 1947, meus irmãos. Nessa data que começou a contar para o Pai Yahweh, meus irmãos. Que a gente se conta em Salmos que uma geração é de 80 anos, meus irmãos. Em 2027 vai se completar 80 anos, meus irmãos. O que diz em Salmos, meus irmãos. A partir dessa data, a igreja de Yahshua vai reinar no milênio, meus irmãos, junto com Yahshua, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês esse navio Êxodos aqui, ó. Esse navio que trouxe os judeus, a parábola da figueira, brotou em 1947 e não em 1948, meus irmãos. E está relacionado à parábola das 10 virgens, meus irmãos. Por isso que o relógio do Apocalipse já diz a meia-noite, meus irmãos. E ele está próximo de atingir a meia-noite, meus irmãos. Meus irmãos, a igreja de Yahshua vai estar sobre o Monte Sião, meus irmãos. Pois o Monte Sião vai haver salvação, meus irmãos. No mundo não vai haver salvação, mas apenas no Monte Sião, meus irmãos, aonde a igreja de Yahshua vai estar, meus irmãos, que é no deserto, meus irmãos. Essa é a revelação que eu trouxe para vocês, que o meu Pai me revelou, e eu estou mostrando para vocês que são a igreja de Yahshua, porque em breve vai acontecer, meus irmãos. Fique na graça e na paz do Pai Yahweh, meus irmãos. Em breve estaremos festejando com Yahshua e com o Pai Yahweh, meus irmãos, sobre Sião, meus irmãos.